Um cão policial salvou seu parceiro humano enterrado vivo. O que ele fez em seguida vai partir seu coração. Essa história verdadeira de devoção e sacrifício transcende o vínculo entre homem e animal, revelando o milagre do amor incondicional que nem sempre compreendemos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O céu estava coberto por nuvens cinzentas naquela manhã, como se o próprio firmamento compartilhasse do luto que pairava sobre o cemitério municipal de São Paulo. Dezenas de pessoas vestidas de preto formavam um círculo ao redor do caixão de mogno polido, onde repousava o corpo do sargento Daniel Oliveira, morto em serviço durante uma operação que terminara em tragédia. O silêncio respeitoso que dominava o local foi subitamente quebrado por latidos agudos e desesperados. Rex, o pastor alemão de 5 anos, que servira como parceiro K9 de Daniel por 3 anos, puxava violentamente a coleira segurada por Marcelo, outro policial da unidade. O animal, até então quieto ao lado dos presentes, começou a se agitar de forma incontrolável quando o caixão foi posicionado próximo à cova aberta. "É só saudade", murmurou uma senhora idosa, enxugando lágrimas com um lenço bordado. "Esses bichos sentem. Sabem quando perderam alguém." Mas havia algo diferente naqueles latidos. Não era apenas tristeza, era desespero, urgência. Rex conseguiu se soltar da coleira e correu diretamente para o caixão, arranhando a madeira com as patas dianteiras, deixando marcas profundas no verniz cuidadosamente aplicado. Um frio percorreu a espinha dos presentes. O animal não demonstrava apenas tristeza, mas uma inquietação perturbadora. Seus olhos âmbar, normalmente calmos e atentos, estavam arregalados, fixos na estrutura de madeira, como se pudesse enxergar através dela. O uivo que se seguiu não era apenas de dor. Carregava uma mensagem que ninguém ali conseguia decifrar. "Alguém tire esse cachorro daqui", pediu o padre, visivelmente desconfortável com a interrupção da cerimônia. 2 policiais tentaram afastar Rex, mas o animal resistia com uma força surpreendente. A mãe de Daniel, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos inchados de tanto chorar, observava a cena com uma expressão confusa. "Ele nunca agiu assim antes", comentou em voz baixa para o marido ao seu lado. O olhar de Rex era de pura agonia. Seus latidos se transformaram em ganidos agudos, como se tentasse comunicar algo urgente, algo que ninguém ali conseguia compreender. Enquanto os policiais finalmente conseguiam afastá-lo alguns metros, o animal mantinha os olhos fixos no caixão, tremendo de forma visível. Uma sensação estranha começou a tomar conta dos presentes. Não era apenas um cão sofrendo pela perda do dono. Havia algo mais sombrio naquele comportamento. Algo que fazia os pelos da nuca se arrepiarem e o coração acelerar. O que Rex estava tentando dizer? Os colegas de Daniel encaravam Rex com um misto de compaixão e constrangimento. O sargento Pereira, que trabalhava com Daniel havia mais de 10 anos, tentou puxar o cão pela coleira, mas o animal resistiu com força surpreendente. Calma, garoto, sei que é difícil", murmurou o sargento, enquanto trocava olhares preocupados com os outros policiais. Para todos ali presentes, tratava-se apenas de mais um episódio triste na carreira do cão policial. Afinal, era o 3º parceiro que Rex perdia em serviço. "Ele sempre foi muito apegado ao Daniel", comentou baixinho o cabo Mendes, um dos mais jovens da corporação, "mas nunca vi ele reagir assim nos outros enterros." Alguns policiais assentiram, lembrando-se de como Rex havia permanecido quieto e cabisbaixo nos funerais anteriores, como se compreendesse a solenidade do momento. Desta vez, porém, seus latidos ecoavam pelo cemitério com desespero crescente, interrompendo as orações e causando um desconforto visível entre os presentes. Na primeira fileira de cadeiras,
Dona Helena, mãe de Daniel, soluçava incontrolavelmente, agarrada ao braço do marido, seu Antônio. O rosto dela estava vermelho e inchado de tanto chorar. E cada latido de Rex parecia atravessá-la como uma faca. "Por favor, alguém tire esse cachorro daqui", implorou ela entre soluços. "Não aguento mais esse barulho. Parece que ele está... Seu Antônio a abraçou mais forte, incapaz de completar a frase que pairava no ar. Parecia que o cão estava tentando dizer algo importante, algo terrível. Ao redor, tios, primos e amigos próximos da família cochichavam entre si, visivelmente perturbados. "Isso não é normal", sussurrou uma tia para outra. "Dizem que os animais sentem coisas que nós não conseguimos perceber." Um primo mais distante, que raramente frequentava velórios, não conseguia esconder o medo em seu olhar. "Minha avó dizia que quando um cachorro age assim, é porque a alma não encontrou paz." O desconforto foi se espalhando como uma onda entre os presentes. Mesmo os policiais mais experientes, acostumados a cenas de violência e tragédia, começavam a se sentir inquietos. O tenente Rodrigues, superior direto de Daniel, tentou manter a compostura, mas seu rosto traía a preocupação. Ninguém jamais tinha presenciado um cão policial comportar-se daquela maneira diante do caixão de seu próprio companheiro. O que começou como um funeral respeitoso e solene, agora estava mergulhado em uma atmosfera de tensão quase palpável. Os latidos de Rex não eram apenas manifestações de luto. Havia algo de urgente, quase acusatório neles. Como se o animal estivesse desesperadamente tentando comunicar uma verdade que só ele conhecia. O comandante Silveira, homem de poucas palavras e muita autoridade, pigarreou alto, tentando restabelecer a ordem no funeral. Com o rosto vermelho de constrangimento, ele se aproximou do grupo principal e, com voz controlada, pediu que todos ignorassem o comportamento do cão. "Respeitem o momento, por favor. Rex está apenas confuso. Animais sentem a perda de forma diferente", explicou ele, fazendo um gesto para que um dos policiais mais jovens afastasse o pastor alemão do caixão. "Vamos continuar a cerimônia como Daniel merece." Mas Rex, normalmente obediente e disciplinado, reagiu de forma inesperada. Quando o policial tentou puxá-lo pela coleira, o animal soltou um uivo tão profundo e dolorido que todos os presentes se arrepiaram. Não era um simples latido de protesto. Parecia um grito de desespero. Algo visceral que transcendia o comportamento animal. O cão se debatia, arranhando o chão com as patas dianteiras, tentando voltar para o caixão com uma determinação que deixou até os veteranos da corporação desconcertados. Seus olhos âmbar fixavam o caixão com uma intensidade perturbadora, como se pudesse enxergar através da madeira. "Nunca vi nada assim", murmurou Rodrigo, um policial que trabalhava com cães há mais de 15 anos. "Nem mesmo quando perdemos o sargento Mendes no ano passado. O cão dele ficou triste, mas não assim. Isso é diferente." O desconforto crescia entre os presentes. A mãe de Daniel chorava ainda mais forte, agarrada ao terço entre os dedos trêmulos. Os colegas de farda trocavam olhares inquietos e até o padre parecia incapaz de continuar as orações diante daquela cena angustiante. Foi então que Marcelo, que havia treinado com Daniel na academia e compartilhado inúmeras missões com ele, deu um passo à frente. Com o rosto pálido e a voz embargada, ele falou o que muitos estavam pensando. E se abrirmos o caixão? Só para ter certeza de que está tudo bem?" Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo. O comandante Silveira olhou para Marcelo como se ele tivesse sugerido algo criminoso. "Isso é absurdo. Está fora de questão", respondeu o comandante, elevando a voz. "Você perdeu o juízo?
Mas outros policiais começaram a concordar com Marcelo. Murmúrios de apoio se espalharam enquanto Rex continuava em seu desespero inabalável. Talvez o cão esteja tentando nos dizer algo, insistiu Marcelo, sustentando o olhar do superior. Confiamos nestes animais para encontrar drogas, bombas e pessoas desaparecidas. Por que não confiar agora? O ar ficou carregado de tensão. Familiares e amigos se entreolhavam, divididos entre o horror da sugestão e uma curiosidade angustiante. O medo era palpável, quase uma presença física entre eles, enquanto todos aguardavam a decisão final do comandante. Um silêncio pesado tomou conta do cemitério, enquanto todos encaravam o caixão fechado. Os olhares se alternavam entre Rex, que continuava a latir desesperadamente, e o comandante, que mantinha os braços cruzados em desaprovação. Ninguém ousava tomar a iniciativa, apesar do desconforto crescente. Afinal, o protocolo era claro. Caixões lacrados não deveriam ser abertos, especialmente considerando as circunstâncias violentas da morte de Daniel. E se o corpo estiver irreconhecível? Sussurrou Teresa, tia de Daniel, com a voz embargada. Depois daquele tiroteio todo, não sei se aguentaria ver meu sobrinho assim. Outros familiares concordaram, apreensivos. O pai de Daniel segurava a esposa com força, como se temesse que ela desmoronasse ali mesmo. O rosto da mulher estava pálido, mas seus olhos não desgrudavam do cão que continuava a arranhar freneticamente o caixão. Esse cachorro sabe de algo que nós não sabemos, murmurou Carlos, um policial veterano que trabalhara com Daniel por anos. Nunca vi Rex agir assim, e olha que ele já passou por outros enterros. O desespero do animal era tão visceral que começou a afetar até os mais céticos, quando Rex soltou um uivo prolongado, arrepiando a todos os presentes. Marcelo, parceiro mais recente de Daniel, deu um passo à frente. Com todo respeito, comandante, ele disse, engolindo em seco. Acho que precisamos verificar. Se estiver tudo normal, fechamos novamente e seguimos com a cerimônia. O comandante Almeida hesitou, mas o olhar suplicante da mãe de Daniel finalmente o convenceu. Com um aceno relutante, ele autorizou. Façam isso rápido. Marcelo e Carlos se aproximaram do caixão, enquanto familiares se afastavam alguns passos. Alguns cobriram os olhos, outros se abraçaram, preparando-se para o pior. Rex, por sua vez, parou de latir instantaneamente e observava com atenção, como se compreendesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Com mãos visivelmente trêmulas, Marcelo alcançou os fechos laterais do caixão. O suor escorria por sua testa enquanto ele lutava com o primeiro trinco. Carlos ajudou com o segundo, respirando pesadamente. O clique metálico dos fechos, sendo abertos, ecoou pelo cemitério silencioso. Pronto? Perguntou Carlos em voz baixa. Marcelo apenas assentiu, incapaz de falar. Juntos, eles seguraram as bordas da tampa e a levantaram lentamente. O ranger das dobradiças pareceu durar uma eternidade. Todos os presentes prenderam a respiração simultaneamente, como se o tempo tivesse congelado naquele exato momento. A tampa finalmente se abriu por completo, revelando o interior do caixão. Naquele instante, o mundo pareceu parar. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento nas folhas das árvores distantes. O caixão se abriu com um rangido sinistro, revelando o que deveria ser o rosto de Daniel. No mesmo instante, um grito agudo cortou o ar, fazendo os pássaros levantarem voo das árvores próximas. Era Dona Clara, mãe de Daniel, que se debruçou sobre o caixão com as mãos trêmulas. Não é ele, não é meu filho, ela gritou, o rosto contorcido em uma mistura de horror e esperança. Seus dedos hesitaram a centímetros das bandagens que cobriam o rosto do cadáver. Olhem o formato do queixo, o nariz. Não é o Daniel.
O pai de Daniel, seu Antônio, que até então permanecera em silêncio estoico, aproximou-se com passos vacilantes. Seus olhos vermelhos de tanto chorar agora se arregalavam em confusão. Ele ajustou os óculos e examinou o corpo com atenção. "Meu Deus do céu, Clara tem razão", ele murmurou, a voz embargada. "Este homem é mais baixo que nosso filho. E olhem as mãos. Daniel tem uma cicatriz no polegar direito desde os 15 anos. Os familiares se amontoaram ao redor, alguns horrorizados, outros incrédulos. A irmã mais nova de Daniel, Beatriz, que havia viajado mais de 800 quilômetros para o funeral, desabou nos braços do marido. "Como puderam confundir meu irmão com outra pessoa?" Ela soluçou, enquanto o burburinho crescia entre os presentes. O comandante Mendes, superior de Daniel na polícia, passou a mão pelo rosto suado, tentando processar o que via. O erro era imperdoável, mas o que isso significava? Se aquele não era Daniel no caixão, então onde estava o policial? Enquanto o caos se instaurava entre os humanos, Rex, o pastor alemão que momentos antes uivava desesperadamente, agora se sentou sobre as patas traseiras. Seus olhos atentos observavam a cena com uma calma surpreendente, como se finalmente tivesse conseguido transmitir sua mensagem. O focinho, antes inquieto e agitado, agora repousava tranquilo, embora suas orelhas permanecessem erguidas, captando cada som, cada reação. Um dos colegas de Daniel na força policial se abaixou ao lado do cão e acariciou seu pelo. "Você sabia o tempo todo, não é, garoto?" sussurrou, enquanto Rex o encarava com aqueles olhos profundos e inteligentes. O animal não respondeu, mas sua postura dizia tudo. Havia cumprido sua missão, revelar a verdade que os humanos, com todos os seus sentidos e tecnologia, não conseguiram perceber. O vínculo entre Rex e Daniel era algo que transcendia a compreensão humana, algo que nem mesmo a suposta morte conseguira romper. E agora, diante daquela revelação chocante, uma nova pergunta pairava no ar, pesada como as nuvens de tempestade que começavam a se formar no horizonte. Se aquele não era Daniel, então quem estava enterrando? E mais importante, onde estaria o verdadeiro Daniel? O caos tomou conta do cemitério em segundos. Gritos desesperados ecoavam entre os túmulos, enquanto familiares se afastavam horrorizados do caixão aberto. A mãe de Daniel, Dona Marta, tremia incontrolavelmente nos braços do marido, repetindo como um mantra: "Não é ele, não é meu filho." O pai, seu Antônio, tentava manter a compostura, mas seus olhos traíam o pânico que sentia. Os policiais presentes tentavam estabelecer alguma ordem, formando um cordão ao redor do caixão, enquanto outros acalmavam os convidados, que se dispersavam em todas as direções. O comandante Oliveira, um homem de 60 anos que raramente demonstrava emoção, estava visivelmente abalado. Ele passou a mão pelo rosto suado, tentando processar o que acabara de acontecer. "Todos mantenham a calma", gritou o comandante, sua voz falhando ligeiramente. "E precisamos de espaço para entender esta situação." Rex, agora sentado ao lado do caixão, observava tudo com uma estranha tranquilidade, como se sua missão estivesse cumprida. O animal olhava fixamente para o comandante, como se esperasse o próximo passo. "Se este não é o Daniel, quem diabos está neste caixão?" murmurou Sérgio, o parceiro mais antigo de Daniel na corporação. Ele se aproximou cautelosamente e examinou o rosto enfaixado. Onde está nosso amigo?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Os olhares se cruzaram entre os policiais presentes e o peso da realidade começou a se estabelecer. Se houve um engano tão grave, existia a possibilidade de que Daniel ainda estivesse vivo em algum lugar. O comandante Oliveira finalmente recuperou sua postura de liderança.
Vamos precisar de uma equipe no hospital agora mesmo, outra para investigar este engano. Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. E alguém precisa ficar com a família. Enquanto os policiais se reorganizavam, o legista municipal foi chamado às pressas. Ele se aproximou do caixão com expressão grave, já antecipando as complicações burocráticas e emocionais que surgiriam dali. Dona Marta se desvencilhou do marido e caminhou decidida até o comandante. Meu filho está vivo, não está? Eu sempre senti isso. Sua voz, antes embargada pelo choro, agora carregava uma determinação feroz. Eu quero ir ao hospital agora. O comandante assentiu, incapaz de negar o pedido. A esperança e o medo se misturavam no ar, enquanto todos tentavam processar a mesma pergunta silenciosa. Se aquele homem no caixão não era Daniel, onde estaria o verdadeiro policial? E, mais perturbador ainda, estaria ele vivo? O caos tomou conta do cemitério. O comandante Rodrigues, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos nas têmporas, foi o primeiro a recuperar a compostura. Com voz firme, ordenou que o enterro fosse suspenso imediatamente. Não havia mais clima para continuar com a cerimônia, e uma investigação precisava ser iniciada sem perder tempo. Vamos todos para o Hospital Santa Cruz agora. Precisamos esclarecer essa situação absurda, gritou ele, enquanto os outros policiais tentavam organizar a multidão de pessoas confusas e assustadas. A mãe de Daniel, Dona Cecília, tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Seu marido, seu Roberto, a amparava com um braço, enquanto com o outro enxugava as próprias lágrimas. A esperança de que seu filho pudesse estar vivo misturava-se ao horror da situação. Meu filho pode estar vivo, repetia Dona Cecília entre soluços, agarrando-se a essa possibilidade como a um fio de vida. Em questão de minutos, uma caravana de viaturas policiais e carros particulares deixou o cemitério. As sirenes cortavam o ar da tarde, anunciando a urgência daquele comboio improvisado. Dentro do carro principal, o comandante já falava ao telefone com o diretor do hospital, exigindo explicações e alertando sobre a chegada iminente. Rex, que finalmente havia se acalmado após a abertura do caixão, recusava-se a se afastar de Dona Cecília. O cão pastor alemão, com seu pelo negro e castanho brilhante, mantinha-se colado à senhora, como se tivesse assumido a missão de protegê-la. Seus olhos atentos pareciam entender a gravidade da situação. Ele nunca agiu assim antes, comentou o sargento Mendes, que conhecia bem o animal. É como se soubesse exatamente o que está acontecendo. No banco traseiro da viatura, Dona Cecília afagava o pelo de Rex, encontrando nele um conforto inesperado. O animal apoiou a cabeça em seu colo, olhando-a com aqueles olhos profundos e inteligentes que pareciam dizer: não se preocupe, vamos encontrá-lo. A cidade passava em borrões pela janela enquanto avançavam em alta velocidade. O trajeto de 20 minutos até o hospital parecia interminável. Dentro dos carros, o silêncio predominava, interrompido apenas por sussurros de orações e ocasionais soluços. Rex mantinha-se alerta, como se soubesse que sua missão estava apenas começando. Quando o hospital finalmente apareceu no horizonte, o animal se ergueu, atento, como se pressentisse que ali, naquele prédio branco de 7 andares, as respostas que todos procuravam estavam à espera. A chegada ao Hospital Santa Cruz foi tão caótica quanto a cena no cemitério. Carros de polícia estacionaram em fila dupla na entrada da emergência, com sirenes ainda piscando. A mãe de Daniel, Dona Luísa, desembarcou amparada pelo marido, seu rosto marcado por uma mistura de esperança e pavor. Rex, ainda agitado, mantinha-se ao lado dela como um guardião silencioso. O diretor do hospital, Dr. Mendes,
surgiu no saguão principal com o semblante pálido e as mãos trêmulas. Vestia um jaleco impecável que contrastava com seu estado de nervosismo. "Por favor, mantenham a calma. O que está acontecendo?" perguntou ele, enquanto enfermeiros e médicos de plantão se aproximavam, curiosos com a movimentação incomum. O comandante Ribeiro deu um passo à frente, sua voz grave ecoando pelo saguão agora silencioso. "Houve um erro gravíssimo. O corpo que estávamos enterrando não é do sargento Daniel Almeida." Um murmúrio de espanto percorreu a equipe médica. Uma enfermeira mais velha levou a mão à boca, horrorizada. O Dr. Mendes engoliu em seco, ajustando os óculos nervosamente. "Como assim? Isso é impossível! Todos os protocolos de identificação são seguidos à risca neste hospital", defendeu-se o diretor, mas sua voz traía incerteza. "O cão dele identificou o erro", explicou o comandante, apontando para Rex, que permanecia atento. "A família confirmou que não era Daniel no caixão. Precisamos saber quem está enterrando e, mais importante, onde está o verdadeiro Daniel." Dr. Mendes convocou imediatamente a equipe administrativa. Uma sala de reuniões foi improvisada no setor administrativo, onde prontuários foram espalhados sobre a mesa. A chefe da enfermagem, Marta, digitava freneticamente no sistema enquanto consultava papéis. "Na noite do tiroteio, demos entrada a 2 policiais em estado crítico", explicou ela, passando os dedos por uma lista impressa. "Um faleceu durante a cirurgia, o outro sobreviveu, mas está em coma induzido." O comandante bateu na mesa. "E ninguém conferiu as identidades corretamente?" Uma médica residente, visivelmente constrangida, explicou. "Foi uma noite caótica, com múltiplas vítimas de um acidente na rodovia chegando simultaneamente. As identificações iniciais foram feitas com base nos documentos encontrados nos uniformes." Dona Luísa soluçava baixinho enquanto acariciava a cabeça de Rex. O cão, sentindo a tensão no ambiente, mantinha os olhos fixos na porta, como se soubesse exatamente onde seu parceiro estava. Finalmente, após minutos angustiantes de busca, Marta exclamou: "Encontrei! Temos um paciente não identificado no quarto 204, ala leste. Está em coma desde a noite do tiroteio." Sem esperar autorização, Rex puxou a guia e avançou pelo corredor, seguido por todos. O animal parecia conhecer o caminho, como se o olfato o guiasse através do labirinto de corredores brancos do hospital. A equipe médica vasculhou os registros com pressa, enquanto a família de Daniel e os policiais aguardavam em um silêncio tenso na sala de espera. O diretor do hospital, Dr. Menezes, folheava prontuários com mãos trêmulas, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando finalmente levantou os olhos, todos puderam ver o horror estampado em seu semblante. "Houve um erro gravíssimo", ele admitiu com a voz embargada. "Na noite do tiroteio, 2 policiais deram entrada em estado crítico. A confusão foi total. Ambos chegaram inconscientes com documentos danificados pelo sangue. A mãe de Daniel apertou o crucifixo que carregava no pescoço, enquanto o comandante Silva exigia mais explicações. Rex, sentado ao lado dela, mantinha-se alerta, como se compreendesse cada palavra. Um dos policiais não resistiu durante a cirurgia de emergência, continuou o médico, consultando as anotações. O outro foi estabilizado e colocado em coma, induzido devido aos traumas cranianos. Na correria, as identificações foram trocadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A enfermeira-chefe, que acabara de entrar na sala com mais documentos, completou a explicação com voz trêmula. O policial que faleceu era André Martins, não Daniel Oliveira. As digitais foram confirmadas apenas agora, quando fizemos a verificação completa. Um suspiro coletivo percorreu a sala.
O comandante Silva bateu com força na mesa, fazendo todos saltarem. Estão me dizendo que enterramos o homem errado? Que a família de André nem sabe que ele morreu, enquanto a família de Daniel velava um estranho? A mãe de Daniel caiu em prantos. Uma mistura de alívio e horror. O pai, um homem sempre contido, deixou as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto enrugado. "Onde está meu filho?" perguntou ele, com a voz embargada. A enfermeira consultou o tablet em suas mãos. Quarto 217, ala leste. Está em coma induzido, mas com sinais vitais estáveis. Foi nesse momento que Rex começou a puxar a guia, como se entendesse perfeitamente o que acabara de ser revelado. O animal parecia determinado a encontrar seu parceiro, farejando o ar com intensidade renovada. O comandante Silva pegou o telefone. A expressão sombria. "Preciso contatar a família de André imediatamente e abrir uma investigação sobre esse absurdo." Enquanto isso, a enfermeira explicava que a semelhança física entre os dois policiais, ambos de estatura média e cabelos escuros, somada aos rostos desfigurados pelos ferimentos e à pressa do atendimento de emergência, havia contribuído para o erro catastrófico. Rex continuava inquieto, puxando em direção aos corredores, como se soubesse exatamente onde Daniel estava. Seus olhos inteligentes pareciam dizer: "Eu sabia o tempo todo. Agora me deixem ir até ele." A revolta espalhou-se como fogo entre os familiares de Daniel. Sua mãe, Dona Cecília, que minutos antes chorava a perda do filho, agora tremia de indignação, apontando o dedo para o diretor do hospital. Os olhos dela, ainda vermelhos das lágrimas derramadas, agora queimavam de fúria. O pai, seu Antônio, homem de poucas palavras, segurava o braço da esposa com força, como se temesse que ela pudesse desabar a qualquer momento. "Como vocês puderam cometer um erro desses? Enterramos a pessoa errada, velamos um estranho, pensando ser nosso filho", gritava Cecília, enquanto outros parentes assentiam, igualmente indignados. O diretor do hospital, Dr. Mendes, um homem de meia-idade com olheiras profundas, tentava acalmar os ânimos com palavras ensaiadas sobre procedimentos de emergência e as situações caóticas após o tiroteio. Ele prometia uma investigação rigorosa, falava sobre medidas disciplinares, mas suas desculpas soavam vazias diante da gravidade do ocorrido. "Desculpas não trazem de volta os dias que perdemos acreditando que meu irmão estava morto", disse Mariana, a irmã mais nova de Daniel, enquanto enxugava as lágrimas. O comandante Rodrigues, superior de Daniel na corporação, mantinha-se em silêncio sepulcral, mas seu rosto endurecido denunciava que haveria consequências sérias para o hospital. Ele já estava ao telefone, comunicando o caso à corregedoria e solicitando uma investigação oficial. Enquanto os adultos discutiam acaloradamente no corredor administrativo, Rex parecia alheio à confusão humana. O pastor alemão, com seu pelo preto e dourado, tinha apenas uma missão. Ele puxava insistentemente a guia que o prendia, ignorando os chamados dos policiais que tentavam controlá-lo. Seu focinho úmido trabalhava incansavelmente, captando no ar um cheiro que só ele reconhecia entre milhares. "Olhem o Rex!" exclamou um dos colegas de Daniel, apontando para o cão que agora arrastava um jovem policial pelo corredor. O animal seguia determinado, virando à direita, depois à esquerda, como se tivesse um mapa mental do hospital. Enfermeiras e médicos se afastavam, surpresos com a presença do cão policial nos corredores assépticos. Rex parou abruptamente diante de uma porta fechada na ala de tratamento intensivo, sentando-se e emitindo um ganido baixo e ansioso. A mãe de Daniel, ainda com lágrimas nos olhos, aproximou-se lentamente. "Ele sabe", murmurou ela, olhando para o marido. Rex sempre soube. Quando um médico abriu a porta,
revelando um quarto silencioso onde Daniel jazia inconsciente. Conectado a máquinas e tubos, Rex entrou calmamente, como se compreendesse a fragilidade do momento. O cão aproximou-se da cama com uma delicadeza surpreendente para seu porte, e todos os presentes observaram em silêncio respeitoso o reencontro entre o homem e seu fiel companheiro. A equipe médica hesitou por um momento, mas diante da insistência da família e do olhar suplicante da mãe de Daniel, permitiram que Rex entrasse no quarto de UTI. O cão, que até então estivera agitado pelos corredores do hospital, adquiriu uma postura quase solene ao cruzar a porta. Os presentes observavam a cena com uma mistura de emoção e incredulidade, alguns secando lágrimas discretas. Rex aproximou-se cautelosamente da cama onde Daniel permanecia imóvel, conectado a tubos e aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. O silêncio no quarto era quebrado apenas pelo bip constante das máquinas e pela respiração ofegante do animal. Com delicadeza surpreendente para seu porte, o pastor alemão apoiou as patas dianteiras na borda do colchão, esticando o pescoço para melhor observar seu parceiro. "Ele reconhece Daniel?", sussurrou a mãe, apertando a mão do marido com força. O comandante Ribeiro, homem de poucas palavras e muita experiência, engoliu em seco. Em 25 anos de polícia, nunca testemunhara uma cena tão comovente. Rex inclinou a cabeça e, com extrema delicadeza, lambeu a mão inerte de Daniel, como se tentasse despertá-lo de um sono profundo. Foi então que o inesperado aconteceu. O monitor cardíaco, que mantinha um ritmo constante e monótono, subitamente acelerou. Os médicos trocaram olhares confusos, aproximando-se rapidamente da cama. A enfermeira-chefe ajustou os sensores, pensando tratar-se de alguma falha no equipamento. "Não toquem nele ainda", pediu o neurologista, observando atentamente os números no monitor. "Se algo está acontecendo." Rex continuou seu ritual silencioso, lambendo carinhosamente os dedos do policial. E então, como se respondesse ao chamado do amigo fiel, os dedos de Daniel se moveram levemente. Um movimento quase imperceptível, mas real. A sala inteira prendeu a respiração. "Ele moveu a mão. Viram isso?", exclamou a mãe, avançando em direção ao filho. Os médicos correram para avaliar os sinais vitais e reflexos neurológicos. O neurologista iluminou as pupilas de Daniel com uma pequena lanterna, constatando uma reação sutil, mas significativa. A equipe médica trabalhava freneticamente enquanto Rex permanecia imóvel, observando cada movimento com atenção canina. "Não consigo explicar cientificamente", admitiu o médico, após alguns minutos de avaliação. "Mas parece que seu filho está respondendo à presença do cão. É como se algo no sistema límbico tivesse sido ativado pelo estímulo sensorial." Rex, alheio às explicações técnicas, mantinha o olhar fixo em Daniel, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. A conexão entre eles transcendia qualquer compreensão médica convencional. Naquele momento, não eram apenas policial e cão de serviço. Eram dois amigos que se recusavam a desistir um do outro. A luz do quarto de hospital entrava suavemente pelas frestas da persiana, formando listras douradas que cortavam o ambiente asséptico. Nas semanas que se seguiram ao enterro interrompido, Daniel flutuava entre a escuridão e lampejos de consciência, como alguém tentando subir à superfície de um lago profundo. Os médicos, inicialmente céticos, começaram a notar sinais de atividade cerebral mais intensa após a visita de Rex, como se o vínculo entre os dois fosse capaz de despertar o que a medicina não conseguia. Foi numa manhã de quarta-feira que Daniel sentiu algo úmido e quente tocar seus dedos inertes. Não era a sensação das compressas mornas que as enfermeiras aplicavam, nem o toque dos familiares. Era diferente, familiar. Em seu estado semiconsciente, reconheceu imediatamente o focinho de Rex.
Aquela sensação trouxe-lhe uma onda de memórias. Patrulhas noturnas, treinamentos no campo, noites dormindo no sofá com o cão aos seus pés. Seus olhos se abriram lentamente, pesados como se tivessem sido selados por anos. A primeira imagem que captou foi embaçada, mas inconfundível. O pelo castanho e preto de Rex, deitado ao lado de sua cama, com a cabeça apoiada próxima à sua mão. O animal percebeu o movimento e ergueu as orelhas, olhando diretamente para Daniel com aqueles olhos castanhos que pareciam conter toda a lealdade do mundo. "Rex", sussurrou Daniel, sua voz rouca pela falta de uso. O cão imediatamente se levantou, abanando o rabo com tanta força que batia contra os equipamentos médicos. A mãe de Daniel, que cochilava numa poltrona próxima, despertou com o barulho e soltou um grito abafado ao ver o filho acordado. Ela correu para chamar os médicos enquanto lágrimas grossas escorriam pelo rosto envelhecido pelo sofrimento recente. Quando todos entraram apressados no quarto, encontraram Daniel com a mão trêmula sobre a cabeça de Rex, que permanecia imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse fazer seu parceiro voltar ao sono profundo. Ainda atordoado, Daniel ouviu fragmentos da história: o tiroteio, o erro na identificação, o velório interrompido, o desespero de Rex no cemitério. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando em sua mente confusa. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto processava a verdade. Havia sido dado como morto, mas seu fiel companheiro jamais aceitara essa versão. "Ele sabia", murmurou o pai de Daniel, segurando a mão do filho. "E aquele cachorro sabia que não era você no caixão. Ele salvou você, filho." Daniel fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da realidade. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para Rex e, sem palavras, agradeceu ao amigo que se recusara a desistir dele quando todos os outros já haviam aceitado sua morte. Os dias após o despertar de Daniel se transformaram em uma longa e árdua jornada de recuperação. As manhãs começavam cedo, com sessões de fisioterapia que o deixavam exausto e frustrado. Seus músculos, antes fortes e ágeis, agora tremiam com o esforço de movimentos simples. A cada tentativa fracassada de ficar em pé sozinho, Daniel mordia os lábios para conter as lágrimas que ameaçavam cair. As noites eram ainda piores. Deitado na cama do hospital e depois em casa, Daniel revivia o tiroteio em pesadelos vívidos. O som dos disparos, os gritos, o impacto das balas, tudo voltava com uma clareza assustadora. Acordava encharcado de suor, gritando o nome de André, seu parceiro que não sobrevivera àquela emboscada. A culpa o consumia por dentro, corroendo sua alma como ácido. Foi nessas madrugadas de terror que Rex se tornou seu salvador silencioso. O pastor alemão, mesmo com suas próprias cicatrizes do tiroteio, permanecia vigilante ao lado da cama. Quando os pesadelos chegavam, Rex apoiava a cabeça no colchão. Seus olhos âmbar fixos em Daniel, como se dissesse: "Estou aqui, não está sozinho." Por vezes, o cão subia na cama, deitando-se ao lado do parceiro humano, oferecendo o conforto de sua presença calorosa. Durante as sessões de fisioterapia, Rex se posicionava estrategicamente no final da barra paralela, como se fosse a meta que Daniel precisava alcançar. Os fisioterapeutas, inicialmente relutantes em permitir a presença do animal, logo perceberam que o progresso de Daniel era significativamente melhor quando Rex estava por perto. "Ele me entende melhor que qualquer humano", confessou Daniel à sua mãe, enquanto acariciava o pelo do companheiro. "É como se ele soubesse exatamente quando preciso de um empurrão e quando preciso apenas de silêncio." Juntos, eles também enfrentaram o luto pela perda de André. Nas visitas ao cemitério, agora com o corpo correto no lugar certo, Rex permanecia sentado em respeitoso silêncio enquanto Daniel conversava com o túmulo do amigo, contando sobre seus progressos e prometendo honrar sua memória.
Houve dias em que a dor parecia insuportável, em que Daniel questionava se valia a pena continuar lutando. Nesses momentos, bastava um olhar para Rex, com sua lealdade inabalável e paciência infinita, para encontrar a resposta. O cão que havia farejado a verdade no cemitério agora farejava o caminho para a recuperação, guiando seu parceiro humano de volta à vida com cada latido, cada lambida, cada olhar de devoção. Durante as longas sessões de fisioterapia, Daniel descobriu algo que ninguém havia lhe contado. Rex também fora atingido naquela noite fatídica. Uma bala de raspão havia perfurado seu flanco direito, deixando uma cicatriz rosada sob o pelo escuro. A veterinária explicou que o ferimento não tinha sido grave, mas que o sangramento havia sido considerável. Ele nem sequer gemeu quando tratamos o ferimento, contou a médica. Parecia mais preocupado em saber onde você estava do que com a própria dor. Daniel acariciou a cicatriz de Rex com os dedos trêmulos, imaginando o animal ferido, sangrando, mas ainda assim determinado a encontrá-lo. Enquanto ele permanecia inconsciente no hospital, Rex já estava de pé, recuperando-se com uma velocidade surpreendente, como se uma força interior o impulsionasse. Você sabia que tinha que me encontrar, não é, parceiro? Sussurrou Daniel, sentindo um nó na garganta. Os olhos castanhos de Rex fixaram-se nos seus, com aquela inteligência profunda que ia além das palavras. O cão inclinou a cabeça ligeiramente, como se confirmasse o que Daniel dizia. Era incrível como, após tudo o que haviam passado, a comunicação entre eles havia se tornado quase telepática. Nas sessões de fisioterapia mais difíceis, quando a dor fazia Daniel querer desistir, bastava um olhar para Rex, sentado pacientemente no canto da sala, para encontrar forças para continuar. O cão nunca tirava os olhos dele, atento a cada expressão de dor, a cada suspiro de cansaço. À noite, quando os pesadelos do tiroteio o acordavam banhado em suor frio, era o peso reconfortante de Rex ao seu lado que o trazia de volta à realidade. O cão desenvolveu o hábito de deitar-se sobre suas pernas dormentes, como se o calor de seu corpo pudesse acelerar a cura. Os médicos ficavam impressionados com a recuperação de Daniel. Há algo especial na relação de vocês, comentou o fisioterapeuta certa manhã, observando como Rex incentivava Daniel a dar mais alguns passos. É como se ele soubesse exatamente quando você precisa de um empurrão e quando precisa de conforto. Daniel sabia que era verdade. O vínculo entre eles, já forte antes do acidente, havia se transformado em algo quase místico. Eram dois sobreviventes, unidos por cicatrizes visíveis e invisíveis. Dois guerreiros que se comunicavam em um idioma próprio feito de olhares, toques e uma compreensão mútua que dispensava palavras. Somos uma dupla e tanto, não é? Murmurou Daniel uma tarde, enquanto descansavam após uma sessão particularmente exaustiva. Rex respondeu apoiando o focinho em sua mão, os olhos fixos nos seus, como se dissesse: sempre fomos, sempre seremos. Após 6 meses de fisioterapia intensiva, Daniel finalmente recebeu alta médica para retornar ao trabalho. Ainda mancava levemente da perna direita, onde 2 projéteis haviam se alojado durante a emboscada. Mas sua determinação era maior que qualquer limitação física. No primeiro dia de volta, Rex entrou na delegacia ao seu lado, cabeça erguida, como se escoltasse um rei. O saguão principal da delegacia estava decorado com uma faixa improvisada onde se lia: "Bem-vindo de volta, Daniel e Rex." Colegas que normalmente mantinham a postura séria não conseguiram conter a emoção. Muitos se aproximaram para abraçá-lo, enquanto outros se agachavam para afagar Rex, que recebia os carinhos com dignidade, mas sem tirar os olhos de seu parceiro humano. "Vocês dois são a definição de milagre", disse o comandante Oliveira, entregando a Daniel seu distintivo policial, cuidadosamente polido para a ocasião.
A corporação tem orgulho de tê-los de volta. Durante a pequena cerimônia de boas-vindas, o comandante anunciou que Daniel seria promovido a sargento e transferido para o departamento administrativo, onde poderia se recuperar completamente sem os riscos do trabalho nas ruas. A sala inteira aplaudiu, exceto Daniel, que permaneceu em silêncio, trocando olhares com Rex. "Com todo respeito, senhor", disse ele, quando os aplausos cessaram. "Prefiro continuar na unidade K9. Um burburinho percorreu a sala. O comandante Oliveira franziu o senho. "Tem certeza, Daniel? Você passou por muito. Ninguém questionaria se escolhesse um caminho mais seguro agora." Daniel se abaixou, acariciando a cabeça de Rex, que encostou o focinho em sua mão com delicadeza. "Este cão me encontrou quando todos achavam que eu estava morto. Ele sentiu minha presença quando nem eu mesmo sabia se estava vivo." Daniel fez uma pausa, controlando a emoção na voz. "Não posso simplesmente abandonar as ruas e deixá-lo com outro parceiro. Somos uma equipe, até o fim." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo comandante Oliveira, visivelmente comovido. "Bem, parece que não tenho escolha. A unidade K9 continua com sua melhor dupla." Naquela mesma tarde, Daniel e Rex voltaram à rotina de patrulha. Embora em tarefas mais leves inicialmente, enquanto caminhavam pelo bairro, moradores acenavam. Alguns se aproximavam para contar como haviam acompanhado a história deles nos jornais. Daniel sorria educadamente, mas seu olhar permanecia atento, como se cada esquina pudesse esconder uma nova ameaça. Rex, por sua vez, caminhava com a mesma disciplina de sempre, mas agora com um senso de proteção ainda mais aguçado. A cada movimento suspeito, suas orelhas se erguiam e seu corpo se posicionava sutilmente entre Daniel e o possível perigo. O laço entre eles havia transcendido o treinamento policial. Agora era uma questão de destino compartilhado. A fama de Rex se espalhou pela cidade como um rastro de pólvora. Nas ruas, as pessoas apontavam e sussurravam quando viam a dupla passar. "É ele, o cão que descobriu o erro no enterro." As crianças, fascinadas pela história que correu de boca em boca, faziam fila na frente da delegacia só para ver o pastor alemão que muitos já chamavam de detetive de 4 patas. Algumas traziam desenhos coloridos retratando Rex como um super-herói canino, com capa e tudo, enquanto outras pediam para tirar fotos ao lado do animal, que havia se tornado uma celebridade local. Os comerciantes do bairro, tocados pela história de lealdade, começaram uma tradição silenciosa. Toda manhã, quando Daniel e Rex chegavam para o turno, encontravam petiscos especiais deixados na entrada da delegacia, ossos de couro da açougue do seu Antônio, biscoitos caseiros da padaria da Dona Maria e até mesmo brinquedos novos da loja de animais da esquina. Um bilhete simples acompanhava as ofertas. Para o herói da cidade. Daniel observava aquela comoção com um misto de orgulho e preocupação. Às vezes, brincava que Rex teria que fazer dieta com tantos mimos, mas no fundo, sabia que aquele reconhecimento era mais que merecido. Em casa, guardava cuidadosamente cada desenho, cada carta de agradecimento que chegava, criando sem perceber um pequeno museu da amizade entre homem e cão. Apesar de toda a atenção, Rex permanecia surpreendentemente humilde para um cão. Não demonstrava interesse especial pelos flashes das câmeras ou pelos afagos de estranhos. Seu foco continuava sendo um só: Daniel. Mesmo durante as sessões de fotos improvisadas com crianças sorridentes, seus olhos atentos sempre voltavam para o parceiro, como se verificasse se estava tudo bem, se ele precisava de algo. Certa tarde, durante uma palestra sobre segurança em uma escola primária, uma menina perguntou a Daniel se Rex sabia que era famoso. O policial sorriu antes de responder: "Acho que para ele a única coisa que importa é estar ao meu lado." E era verdade. Enquanto as pessoas viam um herói,
Rex parecia compreender que sua verdadeira recompensa não estava nos petiscos extras ou nos afagos de admiradores, mas na parceria inabalável que havia construído com Daniel. À noite, longe dos holofotes improvisados, era apenas um cão deitado aos pés da cama, respirando tranquilamente, sempre alerta ao menor movimento de seu humano, como se ainda montasse guarda contra qualquer perigo que pudesse ameaçá-lo novamente. À medida que a investigação sobre o erro hospitalar avançava, Daniel se viu envolvido em uma trama muito maior do que imaginava. 3 semanas após sua alta, foi chamado ao gabinete do delegado, onde encontrou uma pilha de pastas sobre a mesa. Eram outros 5 casos de identificação equivocada de pacientes no mesmo hospital nos últimos 2 anos. Em 2 deles, famílias haviam velado e enterrado corpos que não pertenciam a seus entes queridos. Isso não é coincidência, Daniel. É negligência sistemática, explicou o delegado, passando os dedos pelos documentos. E você é a única vítima viva que pode nos ajudar a desvendar esse esquema. Mesmo ainda se recuperando fisicamente, com dores constantes no ombro e pesadelos que o acordavam suado durante a madrugada, Daniel aceitou colaborar. Rex, sempre atento, parecia entender a gravidade da situação, permanecendo mais vigilante que nunca ao lado do parceiro durante as longas reuniões com promotores e investigadores. O caso ganhou proporções maiores quando uma ex-enfermeira do hospital procurou Daniel em sua casa. Trêmula e visivelmente assustada, ela revelou que havia sido demitida por questionar os procedimentos de identificação de pacientes em estado grave. Eles cortam custos onde não deveriam, confessou ela, acariciando Rex, que a observava com curiosidade. Reduziram a equipe de identificação e documentação. Nas emergências, principalmente à noite, muitas vezes há apenas um funcionário para processar todas as entradas. Daniel gravou o depoimento e o entregou às autoridades. Sua experiência como policial foi fundamental para organizar as evidências e ajudar outros colegas da corporação a conduzirem a investigação de forma meticulosa. Em uma tarde particularmente difícil, após prestar um depoimento exaustivo ao Ministério Público, Daniel encontrou na delegacia 3 policiais que também haviam perdido parceiros em serviço. Um deles, Marcelo, abraçou-o com força. Se não fosse por você e por esse cão incrível, jamais saberíamos que o corpo do meu irmão pode estar no lugar errado, disse, com a voz embargada. A investigação revelou um padrão de negligência institucional alarmante. O hospital havia reduzido drasticamente o orçamento para treinamento de pessoal e protocolos de segurança. Enquanto os diretores recebiam bônus por eficiência operacional, pacientes eram tratados como números em uma planilha. Para Daniel, cada novo depoimento, cada nova descoberta era dolorosa, mas necessária. À noite, quando chegava exausto em casa, encontrava conforto apenas na presença silenciosa de Rex, que parecia compreender perfeitamente o peso daquela missão. Juntos, eles estavam ajudando a evitar que outras famílias passassem pelo mesmo pesadelo. Numa manhã de outono, Daniel e Rex voltavam de uma ronda tranquila quando o rádio da viatura crepitou com urgência. Uma menina de 7 anos, Júlia, havia desaparecido há mais de 5 horas em Jardim Esperança, um bairro periférico. Os pais, desesperados, relataram que ela brincava no quintal e simplesmente sumiu. Daniel trocou um olhar com Rex, que já se agitava no banco traseiro, como se compreendesse a gravidade da situação. Ao chegarem ao local, encontraram uma mãe em prantos e dezenas de vizinhos formando grupos de busca improvisados. Daniel notou que Rex farejava o ar com intensidade incomum. Após cheirar um pijama da menina, o pastor alemão começou a puxar a guia com determinação, seguindo um rastro invisível para os humanos. Ele captou algo, explicou Daniel para a mãe, Sandra, que se agarrou a essa esperança como um náufrago a um pedaço de madeira.
O cão os guiou por becos estreitos, terrenos baldios e finalmente parou diante de um galpão abandonado, a quase 2 quilômetros da casa da família. O local parecia vazio. Mas Rex não parava de latir para uma pilha de entulhos no canto. Daniel pediu reforços pelo rádio e, com cautela, aproximou-se. Foi quando ouviu um choro abafado. Com o coração disparado, afastou tábuas e pedaços de metal, revelando um pequeno espaço onde Júlia estava encolhida, assustada, mas viva. "Tio, o cachorro me achou mesmo", sussurrou a menina entre lágrimas e um sorriso tímido, enquanto Daniel a carregava para fora. Rex abanava o rabo, mantendo-se alerta até que estivessem em segurança. Quando voltaram à rua, Sandra correu em direção à filha, soluçando de alívio. Vizinhos aplaudiam, alguns choravam, outros filmavam a cena com celulares. Daniel descobriu depois que o sequestrador havia fugido ao ouvir as sirenes, abandonando a menina no esconderijo. Naquela noite, a delegacia recebeu dezenas de ligações de moradores querendo agradecer. Uma padaria local prometeu entregar biscoitos frescos para Rex todas as manhãs. Uma escola convidou a dupla para falar sobre segurança. O resgate virou notícia nos jornais locais, com a foto de Rex lambendo o rosto de Júlia estampada na primeira página. Para Daniel, porém, o mais importante foi ver nos olhos de Rex aquela chama de propósito reacesa. Desde o incidente no hospital, algo havia mudado entre eles. Uma compreensão mais profunda, uma missão compartilhada. Enquanto afagava as orelhas do parceiro na quietude da viatura, Daniel percebeu que ambos haviam encontrado um novo sentido para continuarem juntos nas ruas, protegendo vidas e devolvendo esperança. 5 anos se passaram desde aquele dia no cemitério. Daniel e Rex tornaram-se inseparáveis, não apenas como parceiros de trabalho, mas como símbolos vivos do que significa verdadeira lealdade. Nas ruas da cidade, as pessoas apontavam quando os viam passar na viatura. "Olha lá, o policial que voltou da morte e seu cão-herói." Crianças acenavam. Idosos sorriam com admiração. E até mesmo os criminosos mais durões demonstravam certo respeito quando confrontados pela dupla. No batalhão, a história deles era contada para cada novo recruta que chegava à unidade K9. "Observem bem esses dois", dizia o comandante durante as apresentações. "Eles são a prova de que nossa intuição e nossos instintos mais profundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte." Muitos policiais novatos pediam para acompanhar Daniel e Rex em patrulhas, esperando absorver um pouco daquela conexão quase sobrenatural que existia entre eles. As cicatrizes físicas de Daniel haviam melhorado com o tempo. A fisioterapia e os exercícios diários garantiram que ele recuperasse quase toda a sua mobilidade. As cicatrizes emocionais, porém, permaneciam. Em noites de tempestade, ele ainda acordava sobressaltado, suando frio, revivendo o tiroteio em seus pesadelos. Nessas horas, Rex sempre estava lá, pousando a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso até que a respiração de seu parceiro voltasse ao normal. A família de André, o parceiro que realmente falecera naquele dia fatídico, tornou-se parte da vida de Daniel. Aos domingos, era comum vê-los reunidos em churrascos no quintal, compartilhando histórias e mantendo viva a memória do amigo perdido. Rex, sempre atento, brincava com as crianças enquanto os adultos conversavam sobre os bons tempos e os planos para o futuro. O caso do erro hospitalar resultou em mudanças significativas no sistema de identificação de vítimas em toda a região. Daniel frequentemente dava palestras sobre o assunto, não com amargura, mas com a determinação de quem deseja que ninguém mais passe pelo mesmo sofrimento. "A dor nos ensina", costumava dizer, "mas cabe a nós transformá-la em algo que ajude os outros."
Em uma manhã de outono, enquanto caminhavam pelo parque durante a folga, um repórter perguntou a Daniel qual era o segredo para superar tantas adversidades. Ele sorriu, acariciando a cabeça já grisalha de Rex, e respondeu com simplicidade: quando você tem alguém que nunca desiste de você, mesmo quando todos os outros já desistiram, você encontra forças para seguir em frente. Não importa o quão difícil seja o caminho. Hoje, 5 anos depois daquele fatídico dia no cemitério, Daniel e Rex continuam sendo a dupla mais respeitada da corporação. Todas as manhãs, eles entram juntos pela porta da delegacia, cumprimentando colegas com a mesma dedicação de sempre. O tempo deixou alguns fios grisalhos na barba de Daniel e manchas brancas no focinho de Rex, mas o brilho nos olhos de ambos permanece intacto, como se o milagre que os uniu tivesse congelado algo essencial dentro deles. Nas ruas da cidade, não são apenas policiais cumprindo o dever, são guardiões de histórias. Param para ouvir o desabafo da senhora Maria na padaria, checam se o senhor Joaquim está tomando os remédios corretamente e até ajudam crianças a atravessar para a escola. A fama de heróis nunca os tornou arrogantes. Pelo contrário, a experiência de quase perderem tudo os ensinou a valorizar cada pequeno momento. O comandante Ribeiro, prestes a se aposentar, sempre comenta que nunca viu parceria tão simbiótica em 30 anos de polícia. Eles se comunicam sem palavras, costuma dizer aos novatos. O Rex entende o Daniel antes mesmo dele dar qualquer ordem. Não é exagero, basta um olhar, um gesto sutil e o cão já sabe exatamente o que fazer, como se lessem a mente um do outro. A cicatriz no peito de Daniel, lembrança permanente dos 3 tiros que quase o mataram, já não dói como antes. Ele a mostra com orgulho nas palestras que dá em escolas, contando como Rex farejou a verdade quando todos acreditavam que ele estava morto. Meu amigo sentiu que eu estava vivo em algum lugar, diz sempre com a voz embargada, enquanto acaricia a cabeça do fiel companheiro. Na última semana, ajudaram a desvendar um caso complexo de tráfico que parecia impossível. Enquanto outros policiais buscavam pistas tecnológicas, foi o instinto de Rex que os levou ao esconderijo subterrâneo. Daniel confiou cegamente na intuição do parceiro, mesmo quando os superiores questionaram. Estavam certos, como sempre. À noite, na casa simples que dividem no subúrbio, a rotina é sagrada. Daniel prepara o jantar enquanto Rex descansa na varanda, vigilante mesmo nos momentos de folga. Depois, sentam-se juntos no sofá para assistir a algum filme, embora o cão sempre adormeça nos primeiros minutos. Daniel sorri ao ver o amigo roncar tranquilo, sabendo que ambos estarão prontos para mais um dia de trabalho ao amanhecer. O que começou como uma história de perda transformou-se no mais puro exemplo de como a lealdade pode transcender limites. Não foi apenas Rex que salvou Daniel naquele dia. Eles salvaram um ao outro, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, o amor pode ser o milagre que todos precisamos para seguir em frente.